Tudo bem com vocês? Bom dia. Eu só estou testando por enquanto o som, vendo se já está ok tudo aqui, aguardando o pessoal chegar. Estou em 2 lugares ao mesmo tempo. O mundo da tecnologia é bom por isso. A Marcela já está aqui. Eu já estou aqui em outro perfil. Tudo certo. Marcela, diz para mim se o som está ok. Então, ok. Oi, mãe. Seja bem-vinda, pontual. Tá no sangue, né? Tinha que puxar para alguém. Combinado. Então vamos aguardar o pessoal chegar e já começar a nossa live. O tema da live é como lidar com as emoções e a aprendizagem. Então nós vamos abordar dicas práticas. Então a proposta inicial da live era para a gente conversar sobre as funções executivas, que são funções cognitivas do cérebro, né? Que são funções que nos ajudam a pensar, raciocinar e está atrelado muito com a aprendizagem e como a gente lida com a nossa rotina. Mas, para a gente abordar esse assunto de uma forma mais prática, nós decidimos abordar a prova do Enem, que vai ser a segunda fase amanhã. Então, a gente vai fazer a prova, quem vai fazer a prova do Enem amanhã vai usar muito essas funções executivas, mas nós queríamos abordar o tema que fosse bem prático, não só para a prova do Enem, para o concurso, para vestibular, mas no dia a dia, na aprendizagem, como que as emoções impactam, né, na nossa vida, se a gente não gerenciá-las, né? Então, por isso que eu convidei a Marcela Barreto, que é psicóloga, e vai compartilhar conosco a sua experiência também do Enem, que ela já prestou o Enem, conseguiu bolsa 100%, então ela tem experiência com a prova, eu também tenho experiência com a prova do Enem, com provas de concurso e com vestibulares, mas já faz um tempinho. Mas a gente resolveu compartilhar com vocês dicas bem práticas. Mas essas dicas, todas elas que nós vamos falar aqui, às vezes vocês vão pensar, ah, mas é óbvio, é uma dica simples. Mas nem tudo que é simples a gente consegue colocar em prática no nosso dia a dia. E por isso a gente precisa da ajuda da psicologia para nos explicar alguns aspectos da nossa vida, mesmo que sejam simples. Eles podem impactar muito na nossa saúde mental. Então, as dicas que a gente vai compartilhar com vocês são todas baseadas em evidências científicas. Então, tudo que a gente compartilha aqui com vocês é para ajudar vocês de forma realmente prática e com algo que realmente funcione, tá? Então, eu já vou convidar a Marcela para entrar aqui. Muitos de vocês conhecem a Marcela Barreto, ela é psicóloga, e nós combinamos de fazer essa live juntas, e é uma meta também, né, nossa, pessoal, nos destravarmos, porque nós temos a convivência no consultório ou na sessão de psicopedagogia, no meu caso, e nos atendimentos, né, de psicoterapia, é muito mais fácil. Mas vir aqui e nos expor, a gente fica um pouco tímida. Então, vocês nos desculpem se houver alguma falha nossa aqui, porque a nossa experiência com lives não é profissional. Nós resolvemos, né, compartilhar com vocês através da live, para que vocês pudessem ter acesso mais fácil ao conteúdo, certo? Então vamos ver se a Marcela consegue aqui conectar. Já fiz o convite para ela participar.
Já enviei a solicitação. Vamos ver de novo se ela... Isso, agora Oi, conectou. bom dia. Vivendo e aprendendo. Bom dia, Marcela. Seja Tudo bem-vinda bom? aqui. Tudo Obrigada. jóia. Bom dia, Eu vou tirar pessoal. esse óculos que está me dando esse reflexo, fica estranho. Tudo bom com vocês? Pleno sabadão de manhã. Vamos falar de coisa boa, né? Conhecimento é sempre Isso, bom. falar de coisa boa. Então, aqui já está presente a Vânia, a Leidiane Moraes, seja bem-vinda. A minha mãe, eu já dei bom dia. O João, a Rosângela, sejam todos bem-vindos. Então, Oi, se vocês gente. tiverem alguma pergunta para vocês, quiserem interagir com a gente, eu vou pedir para vocês clicarem nessa interrogação, que é um balãozinho de fala, aí vocês vão enviar as questões para mim, e depois, no final da live, a gente vai responder se a gente já não tiver abordado o assunto. Combinado assim? Então, se vocês tiverem dúvida, vocês podem ir postando para a gente. Manda bastante Combinado? pergunta porque a Então, gente gosta de responder perguntas. vai ser uma prova oral aqui ao vivo. É oportunidade, né? A gente já selecionou algumas que já foram enviadas antes e já preparou um roteiro para abordar os assuntos. Mas se vocês tiverem dúvidas, vocês vão fazendo as dúvidas aqui na caixinha e no final a gente vai resgatar essas dúvidas. Combinado? Então, Marcela, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho de você, da sua profissão, da sua atuação como psicóloga, da sua formação. E depois eu já vou te fazer uma pergunta já para a gente entrar no assunto. Tá bom, então. Então, prazer para quem me conhece, né? Eu sou Marcela Barreto. Eu me formei em psicologia em 2013, no final de 2013, né? E foi justamente através de uma prova que eu fiz do Enem. Depois eu conto mais detalhadamente como foi isso. Em 2016, 17, eu tive experiência de fazer também especialização em psicologia jurídica. Ao mesmo tempo, um pouquinho antes, eu comecei a estudar para concurso. Então, também tem uma rotina de concurseira, né? Essa rotina que os estudantes do Enem têm de estudar, se preparar para uma prova, eu também passei, sei como que é a tensão da prova. E atualmente eu estou trabalhando mais com as redes sociais, né? Vou começar um atendimento também. Mas no meu Instagram, quem não me segue, segue lá, que mais para frente eu vou falar detalhadamente para vocês, é uma inovação da psicologia, graças à pandemia, né? Esse atendimento Uhum. online. E eu atuo mais com adultos, né? Mas também atuo com adolescente, infantil não muito, mas é mais um foco mais é com adulto, né? Nessa questão de afirmação de ser como você é. De Basicamente é resgatar isso. a autoestima, de Isso. fortalecer a autoestima para aparecer nas redes sociais, por exemplo. É, eu tô um pouco melhor do que a minha primeira vez, que eu já fiz uma live com uma outra pessoa, mas é muito tenso. Às vezes eu falo assim, gente, eu sou tímida. Quem me conhece pessoalmente fala, não, você não é. Mas a questão é que eu Não, sou. você não Só é. que eu trabalho. Não, eu sou. Só que eu trabalho essa timidez, né? A gente tem as nossas limitações, todo mundo tem. Tem as nossas limitações, as Com nossas certeza. dificuldades. A questão tem os nossos medos, né? A questão é você trabalhar o seu medo, enfrentar. E isso também faz muito é muito válido para quem vai prestar a prova, né? Trabalhar esse medo Uhum. para que você tenha um bom aproveitamento. Eu sou tímida, embora não pareça. Não é tímida, gente. Ela canta muito bem, ela se expressa muito bem. Eu não acho ela tímida. Então, ela deve Mas é ter um autocontrole trabalhado. muito grande. É. É, mas é. Então, você vai ensinar isso pra gente aqui também, tá? Então, a Tá. primeira pergunta. Amanhã vai ser o segundo dia de prova do Enem, que vai abordar principalmente o raciocínio lógico-matemático, que vão ser as matérias de química, física, matemática e biológicas. Então, eu queria que você conversasse com a gente e nos desse, assim, um norte, né, para quem vai fazer a prova, ou independente de fazer essa prova, mas vai prestar algum concurso público, vai fazer vestibular, ou até mesmo nas provas da faculdade, né, apresentar, por exemplo, uma tese de mestrado, de doutorado, apresentar monografia, esse nervosismo de ser avaliado, ele é natural. Ele Nós é sabemos que normal. é natural, mas Uhum. como lidar com isso? Como lidar com esse nervosismo?
Então, isso todo mundo passa, como eu acabei de falar. Eu e você aqui estamos naturalmente nervosas também. Mas a questão Sim. é você não focar no nervosismo. Você precisa ter um equilíbrio, né? Porque a questão de você ter um equilíbrio emocional é um dos fatores determinantes para você se sair bem nas provas, seminários, nas apresentações de TCC. O que você tiver que fazer que vai coincidir com uma avaliação, porque ninguém gosta de ser avaliado. A gente sente um desconforto de ser avaliado, mas a gente também não sabe como que vai ser aquela avaliação. A gente meio que antecipa aquele nervosismo pela nossa autoavaliação. A ansiedade ela faz com que a gente distorça a realidade, tanto da prova, a gente enxerga a prova como algo, a gente maximiza a prova como algo totalmente maior do que ela é. Né? A gente já vai achando que não é. E a gente se minimiza, a gente se incapacita, falando, eu não tô capacitado, por mais que você tenha estudado meses, por mais que você tenha se preparado, você maximiza a tensão da prova, que por si só já é nervosismo, né? Você vai ser avaliado e diminui a sua capacidade, mesmo estando capaz. Então, se você não tiver um equilíbrio, mesmo que você tenha estudado muito, mas você não controlar suas emoções, é muito pouco provável que você se saia bem, que você consiga aplicar na prova todo o conhecimento que você tem. Não só nesses meses intensificados de estudo para o Enem, desde quando você entrou na escola. Você tem conhecimento aí. E às vezes você nem sabe que tem esse conhecimento. E eu falo assim, vou contar um pouquinho da minha experiência, tá? Mas não é para fazer comparação. Um dos fatores também que as pessoas fazem com que ficam nervosas, ela se compara com o irmão que prestou, vamos supor, um vestibular e passou de primeira, e ele já é o terceiro que tenta e não está passando, né? Cada experiência, ela é diferente. Cada pessoa, às vezes aquele irmão, esse irmão não se preparou tanto, mas ele se controlou mais emocionalmente. Essa, talvez, é a diferença. Isso não mede a inteligência, né? A questão emocional, ela é um fator determinante. Se a pessoa tem mais autocontrole, ela consegue controlar, se sair melhor, buscar mais o que tudo aprendeu e aplicar ali. Às vezes a pessoa está mais preparada, só que por não se controlar, não se sai bem, e a outra pessoa que não está tão preparada, por se controlar, se sai um pouco melhor. Então, evitar a comparação. Eu vou contar a minha história, mas só para pegar essa questão de você não ir com tanta carga emocional, com tantas expectativas. Não que você não vá se dedicar, você vai lá se dar o seu melhor. Mas não ir, nossa, eu preciso passar porque fulano de tal passou, já é a quinta, minha mãe tá me pressionando, meu pai tá me pressionando, sabe? E dando o seu melhor, mas controlando as suas emoções. É assim, de forma mais leve, para ficar mais claro. Quando eu fui prestar o Enem em 2008, eu sei que o Enem hoje em dia é totalmente diferente do que eu prestei. Porque quando eu prestei, ainda era no modelo antigo, né? E agora tem mais divisões, tem pesos diferentes. Eu acho que 1 ano e meio, ou 2 anos depois que eu prestei, que teve toda essa mudança. Mas, enfim, era uma avaliação que dependia de eu conseguir, para conseguir me graduar, porque na época eu não tinha condições de pagar uma faculdade. E eu não tinha estudado para o Enem. E fazia 9 anos que eu tinha terminado o segundo grau. Só que eu tinha uma carga de estudo, né? Desde quando eu entrei com 7 anos de idade na escola, até finalizar o segundo grau, eu estudei. E eu sempre fui uma pessoa dedicada, de prestar atenção no que o professor fala, de me dedicar mesmo ali no momento do estudo, de ter aquela atenção concentrada. Eu não sabia o tanto que eu já tinha aprendido a prestar essa prova do Enem. Porque quando saiu, eu falei assim para minha mãe, eu vou prestar o Enem. Aí eu fiquei pensando assim, depois eu desisti. Eu falei assim, não vou prestar, porque eu comecei a ver que fulano de tal tinha estudado 1 ano, fulano de tal já tinha acabado de sair do segundo grau, então estava com as memórias mais recentes, poderia se sair melhor que eu. Eu comecei a comparar com essas pessoas e comecei a me diminuir. Falei assim, não estou capacitada. Só que não sei o que aconteceu, eu falei assim, não, eu vou. Eu vou prestar, vou dar o meu melhor. Se eu não passar dessa vez, eu tento ano que vem, falei para minha mãe. E essa questão de eu não ir como se o meu futuro dependesse só daquela prova, eu acho que foi o que me ajudou. Acho não, foi o que me ajudou. Porque às vezes o estudante fala, nossa, eu preciso prestar, passar nessa, senão não vou ter outra oportunidade. Não, e nós teremos outra oportunidade. Quando a gente vai
conseguir um emprego, quando a gente vai construir nosso consultório, a nossa carreira, ninguém vai te perguntar quantas vezes você prestou a prova do Enem, ou quantas vezes você repetiu de ano, quantas vezes você pegou o DP. Não, não vão perguntar isso. Isso não vai medir a sua capacidade. E às vezes o estudante tem isso como... Travou, Maria? Está ouvindo? É que fez assim. Eu tô ouvindo. O estudante tem isso como termômetro da sua capacidade. Não é. Então eu fui de forma leve, tá? Então eu fui de forma leve, mas decidida a dar o meu melhor. Então eu fiz a prova, acabei passando e conseguindo 100% da bolsa. E quando eu comecei a fazer a prova, eu me surpreendi com o quanto que eu lembrava de coisas que eu aprendi no ensino médio, que eu aprendi no ginásio, porque eu estava mais tranquila, não estava com aquela tensão, nossa, será que eu lembro de tudo que eu estudei? Eu fui tranquila. Então esse é um diferencial. Você equilibrar o seu nervosismo pensando, eu fiz o meu melhor, eu estudei, eu me dediquei. Mesmo que você não tenha estudado tanto, você tem uma carga de estudo, então você vai lá dando o seu melhor. Eu falei assim, não, eu vou me concentrar na minha prova, não em fulano, nem em cicrano, no resultado de Beltrano. Eu vou me concentrar na minha prova e dar o seu melhor. Porque a ansiedade ela vai atrapalhar nesse sentido de você supervalorizar a prova e se diminuir. E isso vai acabar prejudicando o seu resultado. Entendeu? Com certeza. Então, de forma prática, eu vivi isso também no vestibular. E eu posso dizer, não só no vestibular, eu tive o melhor rendimento, na verdade eu passei no vestibular naquele que eu coloquei menos expectativa. Então, você está travado aqui para mim, um pouco. Eu acho que a nossa conexão aqui no interior, na nossa cidade, está um pouco variando. Então, continuando. Eu tive uma experiência parecida com a da Marcela, mas assim, as minhas emoções na época que eu prestei o vestibular, concursos, e uma época antes da Marcela, né? O vestibular não usava, nem todos os vestibulares usavam a nota do Enem, não existia o sistema único, né, o SISU, o ProUni ainda não existia, então algumas faculdades usavam a nota do Enem para dar uma porcentagem de desconto e também nos vestibulares de universidades públicas. Eu prestei na época a FUVEST, a Unicamp, a Unesp e a UFSCar. Internamente, eu dizia para mim que eu queria passar na USP, em São Paulo. Tinha uma expectativa muito grande em relação a isso, da família, dos investimentos de tempo, de estudo, né, que eu me dediquei 2 anos para passar no vestibular da USP em São Paulo, mas, na verdade, eu queria passar, eu estava me enganando, eu queria passar, na verdade, no vestibular da Unicamp. Me atraía muito mais a faculdade da Unicamp, o curso em si, e também por ser no interior, eu achava que eu iria me adaptar melhor. Então, na véspera da prova da Unicamp, eu tive uma reação alérgica, justamente porque a minha imunidade baixou e o nosso corpo responde, né, ao estresse. Então, o estresse foi acumulando, eu fui acumulando esse estresse e essa vontade interna, né, esse desejo de passar na Unicamp era maior do que o desejo de passar na USP em São Paulo, ou de passar em outras provas no interior, que eu prestei. E o que aconteceu? Justamente no dia que eu fui fazer a prova da Unicamp, anteriormente eu fiz o trajeto até a faculdade, que eu ia fazer a prova, e passei protetor solar para me proteger e calcular o roteiro. E no dia eu tive uma reação alérgica ao protetor solar que eu nunca tinha tido, né? Eu já usava aquele produto. Então, a minha pele reagiu justamente porque consequência do estresse. O estresse foi tão agudo, assim, eu fui acumulando aquele estresse e não trabalhei esse estresse na época, né, com ansiedade, não procurei uma psicóloga, não tive esse suporte na época. Hoje eu vejo com clareza o que aconteceu com o meu corpo, com o meu psicológico na época. Na época eu tinha 18 anos e não tinha essa consciência de que meu corpo estava respondendo a um estresse crônico. Então, eu prestei a prova do vestibular da Unicamp, fui para a segunda fase, mas não consegui passar, devido
toda essa carga de expectativa e esses inimigos internos que a gente vai criando, esses monstros internos que a gente vai criando, e também justamente por esse conflito interno, né? Aparentemente, eu falava para todo mundo que a minha expectativa era passar na USP São Paulo, mas internamente o meu desejo era passar na Unicamp. Então eu vivia esse conflito, né? E não admitir isso para não frustrar as pessoas que estavam ao Seus meu redor pais. também, da minha família, a todo mundo, eu ficava me enganando, né? Só que o nosso corpo responde ao estresse, né? E me frustrando. E eu passei justamente numa prova que eu prestei depois, que foi o vestibular da UFSCar, que eu fui para a prova muito mais tranquila e passei, né? Tive o melhor desempenho na prova justamente porque eu não tinha colocado aquela carga emocional naquele dia, naquela prova, e eu tive o melhor desempenho. E para mim, também foi assim, a melhor coisa, porque eu morei numa cidade tranquila, né, e me adaptei muito bem à cidade de São Carlos na época, então a adaptação foi muito melhor do que se eu tivesse passado em outro lugar. Então eu vi que também Deus providenciou isso para mim, mesmo eu racionalmente não querendo, né, na minha razão eu tinha um plano, mas eu vi que também Deus colocou a mão ali, a sua graça, e me ajudou. Né? Graças a Deus eu tive o apoio da minha família, apoio de todo mundo, mas a gente vai criando, né, essas expectativas e essas emoções, se a gente não trabalhar, não resolvê-las, na hora da prova vem o branco, vem o nervosismo, vem todos aqueles sintomas de ansiedade. Então, 2 pontos do que você falou prova, é muito importante. Essa questão da representatividade, né? Se é realmente que você. Se a pessoa, o estudante, ter a clareza, né? Ele precisa ter o autoconhecimento e a psicoterapia, a psicopedagogia também ajuda muito. Eu travo para falar psicopedagogo, sabe? Eu travo. Dia. Mas ajuda muito. Ajuda muito para a pessoa entender se realmente é aquilo que ela quer. Porque muitas vezes a pessoa está se auto-sabotando inconscientemente. Porque não é o que ela quer, é o que os pais querem. Então você precisa fazer essa pergunta também. É realmente o que eu quero? Eu não estou me frustrando, né? O que essa prova representa para mim? Talvez a pessoa não queira fazer uma faculdade neste momento, mas está fazendo neste momento pela pressão familiar, pela pressão social. Hoje em dia, com as mídias sociais, onde tem muito influencers, né? Tá nascendo uma nova carreira. E para quem é da geração mais antiga, não compreende essa nova carreira. Então, às vezes a pessoa não fala que ela quer uma outra coisa diferente do que a família quer e vai se frustrando, deteriorando sua autoestima porque se julga incapaz e não tem essa clareza de que não é o momento, não é o que eu quero muitas vezes. Então, esses 2 pontos também é muito importante para a pessoa avaliar, para não levar essa atenção para a prova, porque se não for realmente aquilo que você quer, muito provavelmente você vai ter alguns comportamentos de autossabotagem, né? Mas também essa questão que você colocou de ir com menos carga emocional, que é o que eu falei, e de forma leve. Se você tem essa clareza de que é o que você quer, ir de forma consciente, né? Com atenção naquilo que você quer. Isso ajuda muito. Eu te interrompi, pode continuar. E um dos medos dos estudantes é de dar, na hora da prova, dar o branco, né? O famoso branco. O estudante se preparou, estudou, fez todo um caminho de planejamento, fez até sessões para descobrir o seu propósito, a sua vocação, para escolher o melhor curso em relação ao seu perfil, ao seu temperamento, às suas habilidades, aos seus pontos fortes, fez todo o caminho bonito. Mas chega na hora da prova, ele tem medo e por esse medo ele dá o branco, o famoso branco. Esse branco, por que ele ocorre, Marcela? E como a gente pode evitar o branco na hora da prova? Então, o branco, ele geralmente é um sinal de que a pessoa está totalmente ansiosa e nervosa, né? Há tá pouca oxigenação, ela está muito afobada e o cérebro não está
reagindo, né, de forma favorável de que ele consiga puxar na memória tudo que ele aprendeu. Então, é para não se desesperar, porque isso é mais comum do que muita gente pensa. Até a gente, às vezes, aqui, fala assim, nossa, deixa eu ver o que eu ia falar. A questão é não se desesperar, trabalhar uma respiração, assim, até várias vezes, sabe? Para que o oxigênio flua de forma mais saudável, né, no cérebro, para que ela consiga aquietar, né, as suas emoções. Toma uma água. Se for necessário, se for possível também, você pode levantar 2 minutos, ir no banheiro e voltar, molhar a nuca, molhar os pulsos, acalmar realmente o seu sistema nervoso, para que você foque novamente nas questões. Não se desesperar, eu não sei nada, deu branco. Não, você sabe. Você só está nervoso, você só está ansioso. Então, a questão mesmo é fazer exercício de respiração, tomar uma água, o que mais? Deixa eu ver, eu não tenho algumas dicas assim. Uma questão muito importante. Às vezes, o branco é numa questão que você está ali, que é mais complexa. Não fica parado naquela questão, perdendo o seu tempo. Pula para uma mais fácil. Vai fazendo as que você olha assim e já tem certeza, porque isso vai te gerar motivação, vai te dar autoconfiança e, consequentemente, você vai conseguir lembrar daquela questão que você sabe, que você estudou, né? Se você ficar travado ali, nossa, eu preciso lembrar, vai te dar mais ansiedade, vai fazer com que você esqueça até aquilo que é mais fácil para você, porque você vai estar extremamente nervoso, ansioso, com um descontrole emocional. Então, as técnicas são essas. Toma uma água, respira, faz a respiração abdominal, né? Respiração de grávida, cachorrinho, não sei o que as pessoas falam. Tem várias técnicas. Você pode até no YouTube, tem algumas técnicas de respiração. Tem várias. Eu aprendi na época que eu estava fazendo um concurso, de você respirar 4 vezes, segurar a quinta e soltar devagar. Isso mais 5 vezes você faz. Sabe? Essa técnica que eu fazia nas provas que eu fui fazer do concurso. No ano de 2016 e 2017 eu tive essa experiência de ser concursanda, né? Eu tive até uma experiência, as primeiras provas eu ia muito mal. Aí eu fui aprendendo essas técnicas de respiração, de fazer as mais fáceis primeiro, de me tranquilizar, de estar com a minha atenção, tudo que a gente está falando aqui, né? E eu fui subindo o nível, escalonando. Quanto mais prova eu fazia, mais confiante eu ficava. Chegou numa determinada parte, eu fazia a prova focada para psicologia mesmo, que para português eu já estava gabaritando. Para psicologia, como são várias teorias, né, várias correntes, a gente não dá para apreender tudo. Não gabaritava, mas também não ia tão mal como nas primeiras vezes. Chegou na última prova que eu fiz, que depois eu parei para me casar, enfim, uma outra história, eu já tinha passado, né, em 14º lugar para um concurso, mas em primeiro lugar na cota de negros, né? Porque a gente tem essa questão. Então, em primeiro lugar na cota de negros, quando surgisse uma vaga, seria a minha. Então, isso vai fazer toda a experiência, até o fato de você se frustrar numa prova ou outra, vai te trazer aprendizado. Não tem que te trazer frustração, tem que te trazer aprendizado. Você tem uma melhor forma de fazer da próxima vez. Então, o branco, ele é normal, né? A questão é a pessoa não se desesperar. Aproveitando essa questão, né, eu falei muito das emoções aqui, mas tem também todas umas dicas da psicopedagogia para você aplicar tudo que você aprendeu na prova, né? Porque não é só se controlar sim. Emocionalmente, então, né? Você falou uma estratégia que você usou e que para o Enem faz todo sentido, que é resolver as questões mais fáceis primeiro. Por quê? No Enem, a gente tem a teoria da resposta ao item. O que seria essa teoria? É um algoritmo do Enem, que eles fazem um cálculo, então eles pegam todas as médias de resposta dos alunos, dos estudantes, dos candidatos das provas, e os estudantes vão responder toda a prova. Então, aquelas questões que são mais fáceis, a prova vai identificar que os estudantes, a média dos estudantes respondeu a maioria corretamente aquelas questões. Então, se você, por exemplo, responder questões difíceis e pontuar essas questões e errar as questões fáceis, o Enem vai te penalizar. Esse algoritmo do Enem vai te penalizar e naquela questão difícil, mesmo que você acertou,
ela vai ser pontuada menor do que ela normalmente seria pontuada para um candidato que respondeu as fáceis todas e corretamente, e depois respondeu também as difíceis. Por que que o Enem faz isso? Ele penaliza essas pessoas porque é baseado em que as pessoas podem chutar. Então, se você acertou as difíceis e errou as fáceis, provavelmente você chutou as difíceis. Por isso que o Enem te penaliza nesse sentido. Então, quem vai prestar especificamente o Enem tem que usar justamente essa estratégia que a Marcela já usou e já compartilhou aqui, que é responder a prova com calma, com tranquilidade, ler as questões para entender o que que a questão está, o enunciado está pedindo, porque pela pressa, pela ansiedade, o estudante ele vai ler rapidamente a questão e muitas vezes ele não entende qual é a questão. E aí ele já vai nas alternativas e já marca aquele que acha que é a correta. Então essa pressa, essa ansiedade atrapalha nisso também, na interpretação do enunciado. Então ler o enunciado com calma, não é para desesperar, a pressa vai te atrapalhar. E se tiver dúvida entre duas alternativas, que muitas vezes ocorre, você precisa ler o enunciado novamente, grafar o enunciado, que a gente chama de fichamento, e elencar depois de resolver os problemas, se for uma questão, por exemplo, de lógica, de matemática, você resolve os cálculos, usa a fórmula que tem que usar e chega numa resposta que ainda não é aquelas que está na dúvida. Se tiver na dúvida, risca aquelas que você descarta e passa para uma outra questão. Depois você volta para tirar totalmente a dúvida e escolher a alternativa que você acha que é a mais acertada. Por quê? Você vai sinalizar para o teu cérebro que aquilo é importante, então você já deu uma prévia de resolução, já leu, e o seu cérebro vai trabalhar naquilo. Então, nosso cérebro é poderoso e ele pode trabalhar ao nosso favor. Mas se você estiver muito ansioso e com pressa, você não vai entender o enunciado, não vai interpretar o enunciado, a pergunta em si, vai passar para outras questões, vai responder de qualquer forma, sem atenção, e isso vai te prejudicar na pontuação final. Então, responder as questões com calma, ler o enunciado com calma, a interpretação do enunciado. Nesse momento, o teu cérebro vai trabalhar muito a questão das funções executivas, que é a decisão, o controle inibitório, justamente para você se inibir e responder com calma a questão. Vai trabalhar a memória operacional, que é aquela memória que a gente usa para manipular as informações. Você acabou de ler e você tem que se lembrar do que você acabou de ler. Então, a ansiedade vai atrapalhar em tudo isso. Então, o nosso cérebro, quando está ansioso, ele vai consumir muita glicose e vai consumir o neurotransmissor que a gente chama de dopamina, que é o neurotransmissor que está em baixa quando a pessoa está ansiosa. Então, uma dica bem prática para antes da prova. Então, hoje é sábado. Eu vou estudar ou não vou estudar para a prova amanhã? O que eu faço? Então, dicas assim, não são dicas, são estratégias mesmo, para você seguir, para você fazer a prova. Na véspera da prova, o que você vai fazer para aumentar o seu nível de dopamina e para reduzir essa ansiedade? Você vai selecionar as questões que você acha que você pode esquecer e te prejudicar. Especificamente os conteúdos, por exemplo, de matemática, que eu vou dar exemplos aqui, fórmulas. Que normalmente a gente esquece. Você vai escrever essas fórmulas numa folha, vai listá-las para você, na hora da prova, se lembrar. Mas principalmente para você projetar esse medo de esquecer na folha do papel. Simplesmente esse exercício, ele é uma terapia, é uma intervenção mesmo. Já foi testado com estudantes universitários, adolescentes de colégio, já foram feitos vários estudos, principalmente para matemática, que às vezes as pessoas têm um bloqueio com a matemática, com os cálculos, com a lógica, com a física, por exemplo, e as pessoas travam com ansiedade. Então, já foram feitos vários estudos com grupos de controle e com grupos que fizeram esse exercício de escrita antes. É como se você fosse preparar uma cola para a prova, mas você não vai usar essa cola. Então, no momento que você projeta ali no papel, escrevendo, então a escrita é importante, não é só copiar, eu vou na internet copiar a fórmula, eu vou no livro e dou Ctrl+C, Ctrl+V e faço uma folha
para revisar e ler. Não, não é essa forma. A forma correta é você escrever, listar especificamente os seus medos no papel. Então, você vai escrever, eu tenho medo de esquecer essa fórmula. Então, você vai listar essa fórmula no papel. Então, a escrita, esse momento da escrita, você vai resgatar na sua memória também, né, de longo prazo, e você também já vai ajudar na sua memória de curto prazo, que a prova vai ser amanhã, por exemplo. Então, e o seu medo, a sua ansiedade vai reduzir por esse simples exercício. Então, na véspera da prova, não estude, apenas faça o exercício de projetar no papel o seu medo específico sobre a prova. Não é o seu medo de outras coisas, não é o medo do Covid, é o medo em relação à prova. Então, liste ali e coloque, por exemplo, as fórmulas, alguma coisa que você tem medo de esquecer. Feito isso, é hora de você descansar e relaxar e aumentar o seu nível de dopamina. Como que você faz isso? O descanso. Você pode fazer uma caminhada ao ar livre, principalmente, quando a gente tem contato com a natureza, a nossa mente, ela processa melhor os nossos sentidos e a gente fica no presente. Então, a gente vai observar uma árvore, vai observar o pôr do sol, nesse contato com a natureza, é como se a gente se a gente entrasse num estado de meditação, mesmo sem ter consciência. Então, o nosso cérebro, ele também se beneficia desse contato com a natureza. Então, se você puder fazer uma caminhada, já vai ser um exercício físico leve, para ativar e aumentar os neurotransmissores, que não só a dopamina, outros neurotransmissores também, como a serotonina, vai aumentar, vai te ajudar a ter um ânimo melhor. A claridade do sol também vai te ajudar e isso vai te relaxar. Travou. Então, fazer um exercício físico leve. Depois, você pode fazer alguma coisa que você goste e que não vá gastar muita energia. Então, a ideia não é você se cansar, é você relaxar. Então, você pode fazer um exercício físico leve, como a caminhada, principalmente se for ao ar livre, melhor. E também pode fazer algum tipo de jogo ou brincadeira, alguma coisa assim, um jogo de tabuleiro em família, alguma coisa que vá te divertir. Assistir um filme leve, um filme alto astral, um filme de comédia, alguma coisa relaxante. Se desligar, se desconectar da internet, das notícias, da TV, isso vai descansar a sua mente. Muito Dormir importante. mais cedo, dormir vai ser importante para que você tenha energia suficiente e motivação para fazer a prova. Com isso, você vai ter um melhor desempenho físico, falo. Mas o teu mental, né, como a gente já compartilhou aqui, é trabalhado em terapia. Se você tiver um nível muito grande de ansiedade, é claro que você vai precisar de mais estratégias. Mas essas simples coisas que eu compartilhei, elas já são evidenciadas pela ciência, já vários testes em vários estudantes e comprovam que aqueles que seguiram uma rotina saudável, não só na véspera da prova, é claro, tiveram melhor desempenho. Isso, evitar fast food, evitar tudo que é pesado, qualquer coisa que possa te causar alergia ou que possa pesar no dia mesmo e te prejudicar o sono também é importante. Para isso, a gente tem que ter um autocontrole, né? Porque nessas horas a gente quer comer muito doce. Quando você está ansioso, exatamente, a tendência é você querer, se você tem uma ansiedade voltada para a alimentação, é querer comer demais, você pensa em todo tipo de doce, todo tipo de sanduíche, pizza, e é justamente o contrário que você tem que fazer, né? Controlar isso e comer de forma leve. Um dos fatores principais aí que você falou é a desconectar, né? Porque hoje em dia os adolescentes, os estudantes em si vivem conectado. É muito importante, não só na questão da prova, para você ter um sono de qualidade, no mínimo 1 hora antes você desconectar, porque faz com que você absorva melhor tudo que você aprendeu durante o sono profundo. Se você se mantém conectado, isso vai inibir que você tenha um sono de qualidade. Então isso é para levar para a vida, não só para a prova do Enem amanhã. Né, ter Com certeza. esse controle de se conectar 1 hora antes de dormir e não trocar o dia pela noite, como muitos adolescentes fazem.
E também desconectar de notícias, né? Porque nós estamos vivendo num momento de crise Como que mundial tá a e que nos vacina, como abala, que vai ser. nos dá medo. E esse medo vai gerar ansiedade, vai gerar Tudo que vai te preocupação. gerar fortes Eu vi emoções. Notícias no mundo, notícias na com família. certeza, Realmente se resguardar. Hora de você se resguardar. é um momento de concentração. Então você se prepara e É. protege as suas emoções nesse momento. E falando em emoções e falando em, né, em dar branco, em janeiro é comemorado, é feita uma campanha pelos psicólogos que se chama Janeiro Branco. Então eu gostaria que você, Marcela, nos compartilhasse de onde veio essa campanha, a importância dessa campanha. E no Enem também, na semana passada, na prova, foi abordado o tema da redação, e eu vou até ler aqui para não esquecer, né? Eu fiz a minha colinha também. O estigma Ah, a gente tem que associado às fazer, né? Porque doenças também dá mentais, branco. na... Isso, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Esse foi o tema da redação, e até muitos estudantes ficaram na dúvida em relação à prova, no momento da prova, porque não conheciam e não sabiam o significado de estigma. Então, conta pra gente, o que é a campanha Janeiro Branco e qual a importância dessa campanha para nós, e a importância do Enem também ter abordado isso na redação, e o que seria esse estigma. Então, vamos lá por partes. Janeiro Branco é uma campanha de incentivo, né, para que as pessoas voltem a atenção, tenham o autocuidado à sua saúde mental. Né? Agora, com essa questão, agora não, desde o ano passado, pela questão da pandemia do coronavírus, muito se falou na questão da saúde mental, porque é um vírus que tem afetado não só a parte financeira, a parte de trabalho das pessoas, tem afetado também a saúde, causando alguns transtornos, causando ansiedade, gerando vários tipos de transtornos mentais. Né? Mas essa campanha ela existe desde 2014, né? Alguns psicólogos criaram essa campanha justamente optaram por Janeiro Branco, né? Para ter essa alusão de página em branco, para você. Janeiro comumente é o mês que as pessoas traçam novas metas. Lá já no fim do ano começa a falar: ano que vem eu vou fazer academia, ano que vem eu vou fazer aquilo. Então é para você chegar em janeiro e ressignificar a sua vida, voltando também o seu olhar para a sua saúde, a sua qualidade de vida. Tá travado? Para mim, Para o não. seu bem-estar mental. Então, Janeiro Branco é uma campanha que incentiva a população em geral a olhar para a sua saúde mental. Oi? Travou. Para mim aqui tá ok. Tá ok? Para mim, às vezes dá É, uma travada, não sei se é a minha, mas eu vou continuar falando. Então, e isso com não só para certeza. as pessoas que têm, não só para as pessoas que são acometidas por transtorno mentais, que já têm o diagnóstico de transtorno mental, seja ele qual for, é para todas as pessoas, porque às vezes eu não sou diagnosticada com um transtorno de saúde mental, mas eu tenho uma relação de codependência porque alguém da minha família muito próximo a mim é. Então eu também preciso me cuidar e aprender a olhar o cuidado dessa pessoa. Então isso é para todos. Né? E estigma basicamente é uma marca, é uma cicatriz, é como se fosse um preconceito de algo. Por exemplo, na questão da saúde mental, antigamente todo mundo entendia que quem tinha um transtorno, na verdade nem se falava como transtorno, falava só como doença, como loucura. Né? Quem é um pouco diferenciado por ter uma dificuldade em lidar com as suas emoções, em lidar com as questões mentais, era louco. E muitos anos, né, tanto que não tinha tratamento, não tinha a questão de passar no psicólogo, psiquiatra, vamos internar no Juqueri. Por muitos anos se viveu essa questão dos manicômios, né? E depois da reforma psiquiatra, né, onde mudou-se o conceito, mudou-se o olhar de quem tinha do louco, entre aspas, tá? Como um portador de doenças mentais, né, de transtornos mentais, expandir o tratamento, viu? Que é muito mais saudável, se não é uma doença tão prejudicial, que ele tenha o tratamento junto à família, porque a família tem um papel importante,
na manutenção da qualidade do bem-estar dessa pessoa. Então foi mudando alguns conceitos, mas o estigma, a marca, ficou, se perdurou. Ainda hoje muitas pessoas têm dificuldade de procurar um psicólogo, porque se fala assim, ó, você precisa de terapia, vai procurar um psicólogo. A primeira coisa que a pessoa fala, eu não sou louco, porque tem esse estigma. Então, na pandemia, eu acredito que o Enem escolheu muito bem, foi uma questão muito legal de ter trazido essa reflexão para a prova, porque esse estigma, na questão da pandemia, as pessoas começaram, quem acompanhou as notícias, quem acompanhou, não só de quem estava morrendo, de quem estava se infectando, mas dos prejuízos que a pandemia estava trazendo para algumas vidas. Algumas pessoas acabaram tirando a própria vida justamente por essa questão do transtorno, né? Às vezes já tinha indícios de depressão, mas não era perceptível, não procurou ajuda, porque as pessoas têm resistência em procurar ajuda quando se trata de saúde mental. Se nasce um carocinho, se ela sente um pouquinho de palpitação, ela já vai procurar auxílio médico. Para doenças físicas, as pessoas até vão, mas para doenças mentais elas têm essa resistência por causa dessa cicatriz, por causa dessa marca, desse preconceito em relação aos transtornos mentais, porque assim, o psicólogo, ele não trabalha só com quem tem transtorno mental. Transtorno mental basicamente é uma diferenciação na química, né, da pessoa, uma diferenciação na forma como a pessoa vê o mundo. Vamos colocar assim, um transtorno de humor. É uma pessoa que está muito legal hoje, muito feliz, alegre, feliz. Amanhã ela já está mais deprimida. Então ela tem uma variação no humor. Mas não significa que ela seja louca. Mas também tem a questão emocional. Trata as doenças emocionais. Uma perda que a pessoa não está conseguindo superar. Então, isso é muito mais comum na vida de todo mundo do que muita gente acredita. Só que elas não entendem que isso é uma necessidade de psicoterapia. Por causa desse estigma, desse preconceito, desse pré-julgamento, dessa marca, dessa cicatriz negativa que a nossa sociedade tem com a questão da saúde mental, por causa do tempo em que todo mundo que tinha uma saúde mental, um transtorno era louco. Não sei se ficou claro, se tiver alguma dúvida, as pessoas perguntem aí, mas é basicamente isso. É basicamente isso. E com a pandemia, eu acabei falando, não concluí, com a pandemia aumentou muito pessoas ansiosas, pessoas depressivas porque perderam suas empresas, perderam entes queridos, né? Pessoas com síndrome do pânico, porque agora tem medo de tirar máscara. Claro que a gente não tem que tirar máscara, mas tem medo daquilo, tem pessoas que desenvolveram até transtorno obsessivo compulsivo, a questão do toque, sabe? Questão de porque tá com medo do vírus. Então a pandemia, ela expandiu muito esses tipos de transtorno, né? Teve um aumento de procura e mesmo que as pessoas tenham essa resistência, algumas pessoas teve um aumento de procura no tratamento psicológico justamente por consequência dessa situação que a gente está vivendo até hoje. Algo que você abordou que é muito importante é identificar os sintomas, os sinais que você não está bem, que você precisa de uma ajuda profissional, né? Porque às vezes as pessoas procuram hoje com a internet muitas dicas, vai lá no Google e o Google resolve, o Google é o médico, o Google é o psicólogo, mas não vai resolver, né? Muitas vezes a gente precisa de uma ajuda profissional mesmo. Como você abordou, os transtornos, eles vão impactar muito mais na química do cérebro. Então, as pessoas vão ser tratadas por psiquiatras, vão tomar uma medicação. Um medicamento, mas não só a medicação. Não é só a medicação que vai ajudar. A psicoterapia também vai ajudar, né? Vai potencializar o tratamento. Geralmente psiquiatra. As pessoas que procuram geralmente psiquiatra, eles são orientados a fazer também psicoterapia, porque você vai ter na psiquiatria, você vai ter o acompanhamento médico, né, físico, fisiológico, com tratamento medicamentoso, mas também você precisa trabalhar as questões emocionais, que é o psicólogo que vai trabalhar, não é o psiquiatra. Então, a questão do sintoma que eu acabei não falando, a síndrome do pânico, basicamente, sudorese elevada, medo de sair, querer isolar-se, arritmia cardíaca, sabe? A pessoa tem muita palpitação,
Tem várias questões. A depressão em si, que é uma das maiores, fora a ansiedade, né? Em segundo lugar, em primeiro lugar, a ansiedade, em segundo, a depressão, é uma das doenças que mais acomete as pessoas, né? É uma das maiores doenças, só que ela é silenciosa. A pessoa pensa às vezes que não, eu só estou um pouco triste. E ela não vai percebendo que ela já está no estado depressivo. Porque as pessoas veem a depressão como alguém que está jogado na cama, não se troca, não come, não bebe, não se arruma. E não, às vezes a pessoa está ali, participa de um evento, ri, a pessoa está interagindo, mas já está com estado depressivo. Então a pessoa olhar como que ela está na maioria dos dias da semana. Ela tem um estado de humor legal ou ela realmente prefere ficar sozinha, chora, tem sentimento de menos-valia, até ideações suicidas, vê muita negatividade na vida, quer contato, fazer coisas que antes eram prazerosas, ela evita essas coisas hoje em dia. Então tem os sinais que a pessoa precisa ver. E realmente, o Google ajuda muito, mas quem vai lhe ajudar de verdade é o profissional, porque cada pessoa tem a sua individualidade. Então aqui nós estamos dando informações gerais, mas não tem como fazer um diagnóstico, porque eu preciso entender a dinâmica da pessoa, um contexto, o histórico de vida dela, a individualidade dela. Cada pessoa é um ser único, então não dá para ter um tratamento igual para todo mundo. Isso que as pessoas não compreendem. Ah, fulano de tal tomou X, um chá de não sei o que, eu vou tomar também, vai resolver. E às vezes não vai resolver, porque seu organismo é outro, a sua personalidade também. Não sei Isso quanto mesmo. tempo nos falta. Faltam uns 10 minutos. Então, assim, para encerrarmos, eu gostaria que você compartilhasse mais dicas práticas, né, para as pessoas enfrentarem esse momento de pandemia, para nós nos adaptarmos melhor a esse momento, enfrentarmos melhor esse momento com mais saúde mental e deixar de lado essa questão do estigma, né, da discriminação das pessoas que sofrem algum transtorno mental, ou que sofrem de ansiedade, ou que sofrem de depressão, ou que procuram um psicólogo, né? Tirar esse estigma, esse preconceito e cuidar da saúde como um todo, que é a chamada, né, da campanha do Janeiro Branco esse ano, é justamente todo o cuidado, né, do corpo todo. Todo cuidado importa. Isso. Então, compartilha com nós mais umas 2, 3 dicas, assim, bem práticas para a gente já encerrar a live. Se alguém tiver perguntas, pode colocar aí que a gente vai responder. Então, gente, basicamente, não só para esse momento, toda, por isso que eu fico começando a falar, às vezes trava para mim. Basicamente, o que vai resolver, né, o que resolve é o conhecimento. Muitas pessoas têm resistências por não conhecer. E você vai conseguir conhecer mesmo tendo um contato com quem entende do assunto, com quem estudou na faculdade, mas continua estudando para isso. Ou seja, fazendo psicoterapia. Você não pode querer saber de medicina com a manicure. Você vai saber de medicina com o médico. Então, você vai saber de doenças mentais com o psicólogo. Você vai saber de problemas na aprendizagem com o psicopedagogo. Então, as pessoas buscar o conhecimento a quem de direito, né? Não ir só por opinião popular. E aceitar as suas emoções. A gente precisa primeiro aceitar que a gente está vivendo um novo normal, como muitas pessoas muitas pessoas falaram, né? Mesmo que a vacina, ela está aí, é uma realidade hoje mesmo, que todos sejam vacinados, nós não vamos voltar como era antes. Vamos ter que mudar nosso cuidado. Não só por conta do coronavírus, por conta de outros vírus também, que os cientistas, não sei se vocês acompanham, os cientistas já estão falando a possibilidade de vir outros vírus por causa de tratamento inadequado com alguns animais, né? Com algumas manipulações. Então a gente precisa trazer esse cuidado para a nossa realidade, mas não de uma forma doente, de uma forma obsessiva, mas fazer de uma forma leve, ou seja, preservando a nossa saúde com autocuidado, com todo tipo de cuidado, na nossa alimentação, na nossa higienização, na questão de cuidar do nosso bem-estar emocional também, fazendo psicoterapia, fazendo o que a gente gosta. Eu acho que o tripé é esse: aceitar as suas emoções, né? Autocuidado e fazer psicoterapia, ou pelo menos se informar da realidade das suas emoções, da realidade do país e do nosso mundo. Basicamente é isso.
E saber que tudo passa, né? Tudo passa. A gente está caminhando para o final do coronavírus, acredito eu, com fé em Deus. Mas foi mais de quase um ano aí, acho que vai ser um pouquinho mais, de situação muito difícil. Mas vai passar. Mas não significa que não vai vir outra. Então a gente precisa nos preparar, nós precisamos nos preparar emocionalmente para estarmos fortes quando novamente. Porque isso pegou a nossa geração de surpresa, né? Nós nunca tínhamos passado por isso. Mas se formos ver lá atrás, já teve várias crises parecidas com essas. Então, a gente precisa sempre estar preparado Isso. nesse sentido, promovendo o autocuidado físico e emocional, e para quem tem e para quem acredita também espiritual, que é muito importante. Porque a gente é mente, alma e corpo, né? É a saúde integral, né? Cuidar da saúde Falei do demais. corpo, cuidar da saúde da alma e cuidar da saúde da mente. A Fernanda deixou Isso. uma pergunta aqui, bem específica. Obrigada, Fernanda, pela participação. Quando identificamos esses comportamentos em algumas pessoas, de que maneira podemos ajudá-la a também identificar? Então, eu convivo com uma pessoa e identifiquei alguns sinais. Como que eu posso ajudá-la a ter essa maior autoconsciência de si, para procurar ajuda? Ó, primeiro de tudo, é tentar conscientizá-la mostrando como ela se comportou, mas de uma forma não agressiva, né? Tem um livro muito legal que ele chama Comunicação Não Violenta. A gente precisa, muitas vezes, muitas pessoas criam resistência pela forma que é abordada, de uma forma agressiva, de uma forma violenta, de uma forma desrespeitosa até, sabe? Não compreendendo que às vezes a pessoa realmente não está percebendo e ela é a vítima, ela está fragilizada. Então, se ela fez algum comportamento, fala assim, ó, você percebeu que, por exemplo, uma pessoa que gostava muito de sair, ia muito a algum lugar, você percebeu que faz tempo que você não está tendo essa confraternização com X pessoas? Você tem tempos muito prolongados de tristeza? Você não acha legal você entender o que está passando com você, procurar ajuda, né? Trazer o conhecimento, procurar um psicólogo, a pessoa, não tô louca. Daí, trazer esse conhecimento, você se informar para poder ajudar a pessoa. Não, mas o psicólogo não é para louco. O psicólogo é para ajudar todas as pessoas que têm alguma dificuldade emocional, dificuldade familiar, enfim, qualquer tipo de dificuldade. Ele vai te ajudar com formas científicas a lidar com o que você está passando, até entender, mesmo que você não esteja entendendo, vai te ajudar a entender, né? E eu acho que a palavra-chave é paciência e perseverança. Não é você falar uma vez, não vou falar mais nada. Tem que ter perseverança e ir levando o conhecimento para a pessoa. Aprendendo para levar o conhecimento para a pessoa, para ela cair em si de que precisa e mostrar para ela os prejuízos que ela está tendo, mesmo que ela não tenha percebido. Antes você sorria mais, a sua casa vivia mais cheia de pessoas. Um exemplo, eu tô falando mais da depressão, porque é um dos maiores. Hoje as pessoas estão se afastando de você. Por que será? Aí trazer essa realidade para a pessoa mesmo, de forma carinhosa, não É agressiva. preciso empatia, né? Empatia, se colocar no lugar da É, pessoa e pensar como eu gostaria de ser abordado nesse assunto, porque há e ainda muita entender que às vezes a pessoa não resistência. está entendendo como você. Isso. Colocar Desculpa. os seus argumentos, mas sem criticar. Porque a crítica, ela fere, né? Isso. O julgamento fere. O julgamento traz o sentimento de culpa, de Existência. medo, e a pessoa entra na defensiva, né? Se ela se sente esse medo, ela vai se fechar mais ainda, né? Eu acho que travou, eu não sei se travou. Com É certeza. até Vai bíblico criar uma isso, né? resistência. A Bíblia fala que há poder na nossa língua para a vida e para a morte, né? As palavras têm muito poder e a ciência já comprovou isso. Tem até um estudo que eu me lembrei agora, que é do efeito Losada, que ele fala por aquelas emoções negativas que vieram de críticas, eu preciso de 3 emoções positivas para anular aquela negativa. Então eu preciso encorajar as pessoas com palavras de amor, de afeto, de encorajamento mesmo.
né? De se colocar no lugar do outro com empatia, com amor. Então, acolher a pessoa, acolher o sentimento da pessoa e se acolher também, Exatamente. né? Porque muitas vezes você quer que a pessoa se trate, mas você também precisa se tratar, né? Em alguns aspectos. Com Reconhecer certeza. Na isso também. verdade, todos nós precisamos, né? Se for ver, todos nós precisamos. Né? Com Com algumas certeza. diferenças, mas todos nós precisamos. Então, isso, Deixa eu ver esse se tem mais ensinamento é alguma essencial. pergunta. É, eu lembrei da música da Marcela Thaís também, né? Ame mais, julgue menos. Nós precisamos muito Sim. mais de amor, de acolhimento. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Estou procurando se tem mais perguntas. Se tiverem, pode colocar que a gente vai já encerrar a live. Eu acho que não. Coloquei lá para cima. Travou para mim. Beth, obrigada, Beth, pela participação. A Beth Temática, que é ótima também. Se depois vocês Travou, quiserem conhecer o voltou. perfil da Beth, Beth Mática, ela está participando aí na live. Depois eu posso compartilhar o perfil dela, o arroba dela. Ela é uma professora de matemática já premiada e ela tem um trabalho incrível com jogos e a parte lúdica na matemática para a gente aprender a matemática de forma divertida. Então é bem interessante os materiais dela e se vocês puderem segui-la, ela de vez em quando ela faz algumas lives É bem legal. também. Então, se ninguém tiver mais perguntas, a gente vai encerrar. Marcela, deixa para a gente os seus contatos para que a gente possa, se alguém tiver tímido de fazer perguntas aqui e Pode quiser fazer conversar direto com lá. você, entrar em Ó, o contato. meu Instagram é Marcela Barreto com 2 final. Então, Marcela Barreto. Para mim tá dando um Certo. delay, E então às você vezes também, eu, para mim também. E você também tem às um vezes eu canal te do procuro. YouTube, né? Sim, tem um canal no YouTube que tá como canal Marcela Barreto. Então pode deixar contato comigo lá no direct, que eu respondo. Acho que acredito que pelo Instagram até é mais fácil, porque os comentários no YouTube são muitos, então às vezes eu não vejo. É Marcela Barreto com 2 Os no final. E como eu falei para vocês no início, né? Daqui vai ter novidade no meu Instagram, então provavelmente eu vou estar com o WhatsApp também para entrar em contato, mas ainda não está com esse número. Então, eu vou deixar lá na bio, que vocês podem entrar em contato comigo, e toda novidade que eu tiver de atendimento, de tratamento, eu vou deixar lá também. Então, a forma mais fácil é Marcela Barreto com 2 Os no final, e quem quiser se inscrever no canal, vai vir novidade também lá. É canal Marcela Barreto. Muito bom. A Marcela aborda muitos assuntos de educação financeira, minimalismo, além da questão Isso. de desenvolvimento pessoal, né, da parte de psicologia, ela aborda essa parte dos benefícios de ter uma vida mais simples, de se educar financeiramente, então é bem interessante. Então, se vocês quiserem, entrar lá no canal e se inscrevam. Eu também quero agradecer você, Marcela, pela sua disponibilidade de estar aqui numa manhã de Obrigada. sábado, né? Que é uma manhã que geralmente nós descansamos, mas eu agradeço muito a sua participação, de ter aceitado o convite, de compartilhar essa live comigo, essa Imagina. experiência, que eu acredito que pôde contribuir muito com a sua experiência com os estudantes que vão prestar a prova amanhã, com o pessoal que estava aqui. Eu agradeço a participação de cada um de vocês. Se vocês quiserem entrar em contato comigo também, pode entrar em contato comigo através aqui do Instagram, que é mariangelica.nascimento. E no Instagram, vocês podem entrar em contato. Lá na bio tem um link que você pode ser direcionado para o meu Telegram, se você quiser entrar no grupo do Telegram, você pode ser direcionado para o WhatsApp direto, conversar comigo direto no meu WhatsApp, e também no site, no blog que eu tenho já há algum tempo, que eu compartilho várias coisas lá e preciso até atualizar mais. Então, eu agradeço a participação de todos vocês, agradeço a interação, e se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu já vou encerrar a live. Eu quero agradecer também o convite, agradecer a todos vocês, foi um prazer estar aqui.
E o meu desejo também é que vocês tenham tirado algum aproveitamento. Tenho certeza que tirou, porque tudo é válido, né? Muito obrigada, eu adorei estar aqui sábado de manhã. É como eu falei, é a melhor hora, né? Conhecimento, conversar de coisas boas. Eu amei estar aqui com você também. Muito obrigada, Marcela. Então, até a próxima, pessoal. Eu espero que esse momento seja proveitoso para vocês e agradeço a participação de cada um aqui. Deus abençoe aqueles que vão fazer a prova amanhã. Tenha uma boa prova, sabendo que você se preparou e que Deus tem o melhor para nós, né? Então, hoje mesmo eu postei lá no Stories um versículo que ele fala justamente isso. Os planos de Deus para a nossa vida são os melhores. Nós precisamos confiar, ter fé, que isso também vai nos fazer ter mais confiança e mais calma na hora da prova. Confie que Deus tem o melhor para você e que você se preparou. Faça a sua parte e que Deus está cuidando de todos os detalhes. Não é sorte, sempre é Deus, eu falo isso. Tudo que eu tenho na minha vida hoje, eu agradeço a Deus e até, assim, os percalços, né, as dificuldades, os desafios, e a cada momento eu pude ver a mão de Deus. Então, confie que Ele tem o melhor para a sua vida. Deus abençoe a cada um e eu agradeço a participação de todos vocês aqui. Até mais!